Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. Professor Marconi Silva de volta, trazendo novidades e dessa vez com conteúdo da segunda série do ensino médio, que vai ser muito importante para você. Então, você que está aí se preparando para a sua prova, lá vai um conteúdo aí que pode estar presente na sua prova. E deixamos de blá, 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 blá e vamos para o que importa. E vamos para o nosso conteúdo, hein? Olha só, o nosso conteúdo tem a ver com isso aqui, ó. Circunferência trigonométrica. E aí a gente tem aqui as informações da circunferência trigonométrica. Eu coloquei aqui, só para a gente relembrar, a nossa circunferência trigonométrica. Ela, na verdade, ela pode ser expressa tanto em π radiano como em graus. E aí nós temos, ó, 0 graus, 90 graus, quando ele faz esse percurso desse arco. Mais 90 graus que equivale a 180, mais 90 graus que equivale a 270, e se der uma volta completa, 360 graus. E aqui temos também a questão dos π radiano. Ó. Então, nós temos 360 graus, 2 π radiano, 180 graus, somente 1 π radiano, 90 graus, a metade de 1 π radiano, ou seja, π dividido por 2, e 270 graus em π radiano seria 3 vezes o valor de 90 graus. 3π sobre 2. E aí nós temos essa circunferência também chamada de circunferência unitária. Mas por quê? Porque nós temos aqui esse eixo vertical e horizontal, e aqui seria a origem, ou seja, 0, e de 0 até esse valor seria 1, ou seja, o raio em qualquer direção é 1. Temos também os quadrantes, e os quadrantes eles são determinados nesse sentidozinho aqui, que aí é o sentido contrário do relógio, se lembra? Então, olha só, no meu sentido anti-horário. Então, nós temos aí o nosso primeiro quadrante. Primeiro quadrante vai de quanto, professor? Vai de 0 até 90 graus. Então, nós temos aí o nosso segundo quadrante, que vai de 90 até 180. E o nosso terceiro quadrante corresponde de 180 a 270 graus. E para finalizar, o nosso quarto quadrante, que seria 270 a 360 graus. Isso quando for no eixo anti-horário. E aí tudo isso é positivo. E aí, professor, mas tem o eixo horário? Tem quando ele é negativo? Tem sim, ó. Então nós estamos aqui na nossa circunferência. Observe que agora ela não está mais indo assim, ó. Ela está indo no sentido do relógio. E quando a gente vê que ela está indo no sentido do relógio, aí a gente diz que é o sentido horário. E os valores, eles são negativos, ó. Então, se começa no 0, e aí nós temos que um quadrante aqui seria 90 graus, porém ele é negativo, ó. Menos 90 graus ou menos π sobre 2. Passando mais 90 graus, nós temos que seria 90 com 90, 180 graus, negativo, ou menos π. Mais 90 graus aqui, ó. Nós temos aí menos 270 graus, ou menos 3π sobre 2, e finalizando, menos 360 graus, ou menos 2. Para que isso, professor? Na circunferência, a gente vai ver que ela pode dar várias voltas. Imagine que eu tenha aqui um ponto na circunferência, e esse ponto aqui equivale a 50 graus. E aí eu quero saber como é que esse ponto ele pode ser coincidente com outros valores. É muito simples. Imagine aqui que eu iniciei com 50 graus. O meu ponto A é 50 graus. E eu quero pontos congruentes ou pontos equivalentes a isso aqui, que chama de coincidentes. Aí observe como é que eu faço para identificar. Então, se ele der uma volta, você já sabe que uma volta completa é igual a 360 graus. Então, vamos saber agora quem são os valores congruentes a 50 graus. Então, vamos lá. Se ele der uma volta completa, a gente sabe que é 360. Para ele parar aqui, ele tem que caminhar mais 50 graus. Então, seria 360 mais 50, 410 graus. Dizemos que 50 graus e 410, eles são coincidentes, ou seja, eles param no mesmo local. Imagine se eu quisesse agora dar duas voltas. Então, seria 360 graus mais 360 graus, que seria 720, mais 50 graus. Então, nós teríamos 770 graus. E assim vai. Observe que aqui, se ele quiser dar 3 voltas, eu vou fazer para que ele permaneça nesse pontinho. Então, sempre quando ele estiver se encontrando no mesmo ponto, eles são chamados de coincidentes. E aí, a gente vai entender como é que funciona. Imagina aqui que eu quisesse o valor do início.
0 grau. Aí se ele desse uma volta, 360 graus. Desce mais uma volta, mais 360 graus. Mais uma volta, mais 360 graus. Então nós podemos dizer, ó, que 0 grau, se ele tiver um ponto lá, equivalente lá à letra A, em 0 grau, eu poderia dizer que B seria 360 graus, C seria 720 graus, e assim a gente vê que eles são coincidentes, eles vão permanecer naquele mesmo pontinho. Isso acontece também no sentido do relógio, no sentido horário. Ó. Imagine que eu quero saber quais são os ângulos que são coincidentes a isso aqui. Ó. Então eu tenho menos 90 graus. Como é que eu vou fazer para saber se ele é coincidente? Ele vai dar mais um giro de 360 graus e chegar aqui. Ou seja, eu sempre vou fazer aí a soma de 360 graus. Mas aí seria somado negativo, né? Porque aqui seria mais 360. Então, olha só, como eu vou somar 90 graus mais 360, aí ele vai ser equivalente a menos 450 graus. E assim ia continuar. Tenho que esse valor, se ele desse mais outra voltinha, 360 mais 360, ia dar 720. 720 com 90. E aí seria quem? Menos 810 graus. Então, esses valores aqui a gente diz que eles são coincidentes, ou seja, eu poderia dizer que o ponto A seria 90 graus negativo, o ponto B, ele deu uma volta completa e parou novamente aqui, seria menos 450 graus negativo. Se ele desse duas voltas completas e parasse aqui, aí nós íamos ter o ponto C equivalente a menos 810 graus. Mas a gente vai mais além. A gente vai agora aprender como é que funciona a primeira determinação positiva. Para isso eu vou precisar apagar aqui esse quadro. Então aguarde aí que a gente vai agora para a primeira determinação positiva. Fala galerinha, e aqui vamos nós para entender um pouquinho como é que a gente faz a primeira determinação e como é que a gente chega lá. Se eu sei já que o arco trigonométrico ou a circunferência trigonométrica, uma volta completa é 360 graus, para mim fazer a primeira determinação, esse valor tem que passar de 360 graus. Por quê? Se eu tenho que é 50 graus, ele já vai estar aqui presente no primeiro quadrante. Se eu tenho que é 150 graus, ele já vai estar aqui no segundo quadrante. Se eu tenho que é 230 graus, ele vai estar no terceiro quadrante. E se for 300, a primeira determinação já foi. Como é que eu vou determinar esse valor? Quando ele passar de 360 graus. E aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Ó. Se ele for 450 graus, como é que eu vou fazer a primeira determinação? Eu tenho que saber o que ele passou de 360. Então eu vou ter que fazer uma divisãozinha. Ó. Eu vou pegar esse valor, 450 graus, e dividir por 360. Por quê? Aqui eu vou fazer a divisão de quantas vezes o 360 cabe aqui dentro. Ó. E o resto encontrado vai ser a primeira determinação. Eu posso até dizer onde é que ele está, em qual quadrante ele se encontra. Então aqui, ó, 450 dividido por 360. Divida não, multiplique. Uma vezes 360, 360. Duas vezes 360, passa, dá 720. Então ele só cabe uma vez, ó. Uma vezes 360, 360. E aí eu vou subtrair. 450 menos 360. Aí eu faço a subtraçãozinha. 0. 5 eu posso tirar 6? Não, pega emprestado. Fica 3, aqui fica 15. 15 menos 6, 9. 3 menos 3, nada. O resto que sobrou é a minha primeira determinação. Então, que é a primeira determinação positiva de 450 graus? Seria 90. Ou seja, esse valor seria aqui, ó. E aí, se eu fizer, isso é 90, 90 mais 360, 450. Encontrei a primeira determinação. Se for o mesmo número aqui, como o exemplo dado de 1.300, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 1.300 e dividir por 360. E eu vou aqui, quantas vezes esse valor cabe aqui dentro? 360. 2, 720. 4, seria 720 mais 720, 1.440. Passa. Então só cabe 3, professor. Então vai ser 3, ó. 3 vezes 0, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10. Então eu tenho 1.300 menos
1080. Qual foi o resto? 220. É menor do que 360? É. Então, quem é a primeira determinação do valorzinho de 1.300 graus? 220 graus. Perguntar em qual quadrante ele se encontra. Eu vou aqui, ó. 0, 90, 180, 220 está aqui. Qual quadrante ele se encontra? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Mas se vier em π radiano, vamos aqui um exemplo aqui de π radiano. Se vier 13 π sobre 2, e ele pede a primeira determinação. Então aqui você pode, para ficar mais fácil para vocês, você pode transformar, ó, π. Quanto é o valor de π? 180 graus. Então seria 13 vezes 180 graus sobre 2. Ah, aqui eu poderia, ó. Ah, isso aqui seria quanto? 180 dividido por 2? 90. Então seria aqui 13 vezes 90, que eu ia fazer essa continha. 10 vezes 90. Só acrescentar um zerinho, ó. 10 vezes qualquer coisa, só acrescentar um zerinho. Porém, ainda tem 3 vezes. 3 vezes 90, 270. Agora, somando esses valores, eu tenho que 13 vezes 90 é 1.170. E aí, professor, já encontrei a primeira determinação? Não, porque a gente tem que fazer o quê? Dividir por 360. Aí eu vou dividir aqui por 360. Dividir por 360, quantas vezes cabe aqui dentro? Continha parecida, ó. 3 vezes 360 deu 1.080. Então só vai caber 3 vezes, ó. 3 vezes 360, 1.080. E eu vou subtrair agora. 1.170 menos 1.080. Dá para fazer de cabeça, não dá? 90? 90 com esse camarada aqui, ó, dá 170. Então 90 mais 1.080 dá 1.170. Deu 90 graus. Então a primeira determinação desse número, 90 graus. Porém, em π radiano. Se é em π radiano, ó, 90 graus é o mesmo que π sobre 2 radiano. É a primeira determinação. Esse aqui pode ser que dê mais trabalho para você. Mas se você tiver aí força, determinação, você vai chegar lá. Porque nessa multiplicação você transformou π radiano por 180, depois vai fazer as transformações e dividir por 360. Você encontra o valor que você quer e a primeira determinação. E aí seria a determinação utilizando o sentido anti-horário. E agora a gente vai utilizar o sentido horário, tá bom? Agora vamos ver aqui, ó, aonde os alunos eles se confundem mais. Mas dessa vez você não vai mais se confundir. Imagine que eu quero a primeira determinação positiva de menos 30 graus. O sentido que ele vai andar é no sentido horário, ó. Ah, vocês viram, ó, aqui 0, menos 90, menos 180, 270 negativo, menos 360. Mas ele quer menos 30 graus. Então, menos 30 graus, vocês concordam que ele vai ser, ó, 0 até por aqui, ó, menos 30 graus. Ele fez esse arcozinho aqui, ó, este ângulozinho é 30 graus. Mas se ele quer saber a primeira determinação positiva, eu não vou querer saber nada do negativo. Eu vou querer saber o que seria a primeira determinação positiva. Eu vou fazer esse girozinho aqui, ó. Eu vou fazer esse girozinho aqui, ó. E quando eu chegar aqui, eu quero saber isso aqui. Mas que ângulo é esse, professor? Como é que eu vou fazer para descobrir esse ângulo? Olha só como é bacana. 360 graus, que é o todo, tirando os 30 daqui. Ah, 360 menos 30? 330 graus. Quem é a primeira determinação positiva do número menos 30 graus? 330, ou seja, ele está bem aqui, ó. Ah, imagine agora que eu tenho um número menos 400 graus e quero fazer a primeira determinação positiva. Como é que eu vou fazer? Quando ele é maior, eu vou ter que dividir, né, por 360. Então, eu vou dividir esse número aqui, ó. Vou até esquecer o sinal, que eu sei que ele é negativo, né? Então, 400 dividido por 360. Ele só cabe uma vez aqui dentro, ó. Uma vez 360, 360. O resultado vai dar quanto? 400 menos 360, menos 40. Ah, então ele andou mais um pouquinho, ó. Menos 400, ele vai ser, ó, 30, 10. Ele seria bem aqui, ó. Agora eu tenho que o arcozinho aqui seria esse, ó, menos 40 graus. Mas eu vou ter
que saber o quê? Ó? Aonde é minha determinação positiva. Esse 40, ele me diz que ele está aqui. Mas qual é esse ângulozinho que vem daqui até chegar nesse pontinho? Ah, então eu vou agora fazer o que importa. 360 menos o que eu já encontrei aqui, ó, que foi o meu resto, menos 40 graus, equivale a 320 graus. Então, a minha primeira determinação positiva desse valorzinho aqui, ó, 320 graus. Aí não podemos esquecer. Em qual quadrante mesmo que ele vai se encontrar? Aí você tem, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. 320, ele vai estar por aqui, ó, quarto quadrante. Ah, vamos pegar um número maior aqui, e esse número aí, aleatoriamente. Eu vou pegar o número 1200. O número é menos 1200 graus, eu quero fazer a primeira determinação dele. O que é que eu vou fazer? Dividir, né? Pegar esse 1200 e dividir por 360. Quantas vezes vai caber aqui dentro? 360. 2, 720. 3, 1080. 4, 1440. Passa. Então só cabe 3 vezes. 3 vezes esse valor, 1080. 1080. Aí eu tenho essa subtração, ó, 1.200 menos 1.080, dá para a gente fazer de cabeça. Quanto é que falta para 1.200? 120. Ah, o número aqui é 120 negativo. Aí eu vou aqui, ó. Estou trabalhando com relógiozinho, ó. 90 mais 30. Então ele seria esse, ó. Menos 120 graus. Porém, este arcozinho aqui, ó, é o arco negativo, de 0 a menos 120. Eu não quero isso. Eu quero saber o arco positivo, ó. Quanto é daqui até aqui. E aí, como é que eu faço? 360 graus, que é o todo, ó, menos 120. Ah, seria quanto? 360 menos 120, 240 graus. Ah, então, a primeira determinação desse valorzinho aqui, 240 graus. 240 graus, ele vai estar aqui, ó. Mas aí, qual é o quadrante? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. E assim você vai resolver qualquer questão envolvendo número negativo. Entendeu? Espero que tenha gostado aí da nossa aula. Se curtiu, deixa aí seu like, não esqueça. E vamos aí tirar uma excelente nota na prova. E até a próxima aula, se Deus quiser.